Episódio 1. Vamos para a Piraca. Em Hebreus 11:8 fala o seguinte: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia como herança. No início de 2024, Deus havia usado algumas pessoas e falado com ela também, que nós iríamos nos mudar de Anápolis. E ela foi alimentando isso no coração, e certa vez ela estava em Juína, lá no Mato Grosso, uma das cities nossas, né, que tem lá, e ela sentiu de irmos para Sinop. Existia a possibilidade de se plantar uma igreja em Sinop, e ela falou que nós iríamos. E me ligou toda alegre, toda feliz, falando: amor, vamos para Sinop. E eu falei: não, amor, loucura, eu não vou sair de Anápolis, não. E ela: vamos para Sinop. Eu falei: não, amor, a gente não vai sair de Anápolis, não. E aí ela retornou, ela estava numa conferência de mulheres, e retornou para Anápolis. E quando retornou para Anápolis, ela voltou com essa história de que nós deveríamos ir a Sinop. E eu falei para ela assim: amor, eu só saio de Anápolis se Deus falar comigo. Se Deus não falar comigo, nós não vamos nos mudar de Anápolis e ponto final. E aí, passado alguns dias, nós fomos, eu, o pastor Tiago, o pastor Nelsinho, o Josa, nós fomos conhecer Sinop, uma cidade espetacular, fantástica Sinop. Fizemos ali uma reunião, só que nada ficou certo e também nada queimou no meu coração em relação a isso. Mas Deus continuou falando que nós iríamos nos mudar, falando com ela, comigo ainda não, mas mais pessoas vinham falar conosco: olha, sonhei com você, ou Deus manda dizer que vocês vão embora. E aí ficou aquela loucura, né? Tá bom, mas para onde nós vamos? Deixa eu interromper um pouquinho. Sempre a convicção que eu tinha era que nós iríamos para um lugar que era longe, então eu sabia que eu ia deixar muita coisa para trás. Então quando a gente ouviu a conversa, eu estava na mesa onde houve a necessidade de Sinop, eu pensei: poxa, Sinop é bem longe da minha casa, quem sabe é Sinop? E aí nós começamos a orar e tal, naquela hora, e aí quando eu liguei para ele, né, e aí vocês já ouviram a história dele. Mas eu não tinha convicção de onde era, mas de que Deus faria tudo isso. Tinha algumas convicções também, bom, que era longe, Deus falou que muita coisa ia ficar para trás, que nós íamos ter que deixar tudo para trás, porque essa era a palavra de Deus, que nós iríamos para um lugar onde as pessoas clamavam por nós, então já havia uma oração, algo se movendo no lugar onde nós estávamos, como se as pessoas estivessem nos esperando. Eu cheguei a pensar até que fosse um lugar conhecido, porque eu pensei, né, estão esperando a gente, enfim, várias outras palavras. Então, eu não sabia o lugar, só sabia que era longe e que tinha um povo esperando. É verdade. E outro ponto importante, assim, até outras pessoas, durante algumas orações, enfim, nos viam fora do país. Que, honestamente, eu até acho que um dia isso vai vir a acontecer. Não sei quando, não sei como, né? Eu também não duvido mais nada de Deus. E nós até cogitamos a hipótese de ir para fora do país. E passou um tempo, nós recebemos uma amiga na nossa casa, uma missionária, e ela falou algo muito legal. Não sei se ela sonhou, né? Na verdade, a Jaque ela teve uma visão comigo na igreja e ela foi lá em casa nos contar essa visão. Então ela foi lá na nossa casa, ela gosta muito de café também, assim como eu. E aí a gente fez um café para ela e ela foi lá em casa nos contar a visão que ela tinha tido conosco. Foi algo assim muito legal, que fez todo sentido depois, porque ela dizia que nós estávamos indo para um lugar seco, e esse lugar seco, aonde nós passávamos, ele ia ficando verde, não era isso? Florescendo, ia ficando verde. Mas também, eu acho que algo que fez muito mais sentido ainda, foi o fato dela ter visto que nós iríamos para um lugar aonde existia uma chave. E essa chave, ela foi passando na mão de várias pessoas e ninguém quis essa chave. E até que essa chave chegava nas nossas mãos e nós pegávamos essa chave, né? Ela falou isso pra gente, realmente emocionante, porque eu sei o desfecho da história, né? E então a gente ficou com aquilo. Passado um tempo, né,
quem não me conhece, eu sou legendário. E estávamos ali, né, dentre algumas montanhas, enfim, algumas pessoas de Arapiraca foram para fazer o Legendários em Goiás. E nesse período surgiu a possibilidade de se plantar uma igreja também em Brasília. E aí o pastor Tiago, até por nós sermos advogados e Brasília ter esse cenário, né, jurídico, ele gostaria que nós tivéssemos ido para Brasília. Só que eu trabalhei muitos anos em Brasília e eu não sentia assim um carinho, né, um amor muito grande por Brasília. E eu falava para ele que eu não iria para Brasília, né? Não tinha a menor hipótese de eu ir para Brasília. Mas ele sempre insistindo. E como eu havia falado, algumas pessoas de Arapiraca foram lá fazer o Legendário em Goiás. E manifestaram a vontade de fazer uma pista aqui em Arapiraca, né? Abrir o Legendários aqui em Arapiraca. E aí um belo dia eu chego na sala do pastor Tiago e ele fala assim, brincando comigo, o pastor de Brasília, ele e o pastor Nelsinho, fala, o pastor de Brasília. Eu falei, pastor, eu já disse que eu não vou para Brasília. Aí ele falou assim, não, mas você tem tudo a ver com Brasília. Eu falei, mas eu não vou para Brasília. Aí ele falou assim, então vai para Arapiraca. Eu falei assim, então eu vou para Arapiraca. Aí ele falou, você vai para Arapiraca? Eu falei, eu vou para Arapiraca. Aí todo mundo pegou o celular e falou assim, onde é Arapiraca? Tem aeroporto em Arapiraca? Como é que é isso? E aí começamos a pesquisar sobre Arapiraca. Só que já existia uma reunião marcada aqui em Arapiraca para receber o pastor Tiago e o pastor Nelsinho. Algumas pessoas aqui haviam organizado essa reunião e eu acabei vindo também. Isso foi em outubro de 2024. E eu vim aqui conhecer a cidade, conhecer as pessoas. Algumas pessoas eu conhecia porque estiveram em Anápolis. Então, quando eu cheguei a Arapiraca, me remeteu muito à minha infância, porque de 84 a 94 eu morei no Rio Grande do Norte, morei em Natal, meu pai era militar, nós fomos transferidos para lá. E essa atmosfera do Nordeste, ela me encanta, eu gosto muito daqui. E teve uma reunião, numa segunda-feira à noite, conheci alguns homens, e na terça-feira eu liguei para ela, e eu falei, mandei mensagem para ela e falei assim, arruma as malas, nós vamos nos mudar para Arapiraca. E depois disso, o pastor Tiago falou assim, aí saímos, né, para olhar algumas coisas da cidade. E o pastor falou assim, filhão, você pode ficar vindo de 15 em 15 dias para Arapiraca. Eu falei, pastor, ou eu me mudo agora, ou eu não venho, porque eu não vou viver o pastoreio pela metade. Ou eu venho agora e já fico aqui, ou eu não venho. Ele falou assim, então vai. E foi dessa forma, eu vim para cá, eu não sabia se a igreja ia ter 10, 20 membros, eu não sabia. Eu vim porque Deus nos mandou vir. Deus tinha um projeto e um chamado para nós aqui em Arapiraca. E é como o texto de Abraão, nós obedecemos. Então tudo isso que a gente vive hoje, ou tudo aquilo que a gente faz debaixo de uma palavra, de obediência. Porque nada explica o fato de nós virmos parar em Arapiraca, senão a vontade de Deus e a obediência em cumprir esse chamado. Para nós foi algo muito especial, porque nós vivemos tantas coisas sobrenaturais, onde Deus foi nesse processo de mudança, confirmando para nós várias etapas, né? Sim. Eu quero citar aqui uma que me marcou demais. Depois que o Alex esteve aqui, realmente foi isso. Na terça-feira ele falou, vamos mudar para cá. O meu coração já estava queimando, não sabia nada sobre Arapiraca. Nunca tinha vindo em Alagoas, enfim, nada de nada. Mas eu estava convicta de que Deus ia fazer rápido, Deus tinha me dado uma data, e então eu estava, né, entendendo ali que realmente onde Deus colocasse uma convicção no coração do Alex, porque como eu ficava ali, Deus sabe como eu sou, né?
ele dizendo, eu buscando tantas coisas, amor, a gente vai mudar, é pra longe e tal. E o combinado dele com Deus, e a gente sabe que ele é o cabeça, então o Senhor ia confirmar sim no coração dele. E eu sou o quê? A apoiadora, incentivadora, né? Que fica, amor, fica atento que Deus vai falar. E a gente tinha a convicção de que o dia que ele chegasse no lugar onde era pra gente se mudar, ele teria essa convicção no coração. Então ele foi a Sinop, amou a cidade, mas entendeu que não era lá. Foi a Brasília, apareceram algumas outras hipóteses que a gente cogitou também, mas enfim, quando foi Arapiraca, foi assim, ele veio na segunda, na terça de manhã, e várias coisas aconteceram. Quando ele voltou para Goiás, aí essa parte eu acho assim muito especial, a gente vai arrumar um jeito de colocar a foto para vocês verem, mas o Alex em 2020 teve um encontro com Deus muito significativo. Verdade. E desse encontro, resumindo tudo, ele fez uma tatuagem para marcar esse encontro. E essa tatuagem estava no braço dele. Na verdade não foi um encontro, né? Foi o impacto da glória de Deus. É porque... De uma forma diferente. Não. A do braço direito que foi. Essa que você está falando, a tatuagem, foi assim. Nós estávamos na igreja, aí o pastor Tiago falou assim, para mim e pro Max, um amigo meu, falou, vamos fazer uma tatuagem junto? Eu falei, vamos fazer uma tatuagem. Aí eu perguntei assim, o que a gente vai fazer de tatuagem, pastor? Ele falou assim, sei lá, escolhe alguma coisa aí. Aí eu fiquei pensando naquilo. E aí um dia eu tive um sonho. O sonho era que eu e o Max, esse amigo meu, éramos como se fôssemos frutos do pastor Tiago. Aí eu falei, poxa, o que dá fruto? Árvore. E aí eu cheguei pro tatuador, que era o tatuador nosso lá, eu falei, cara, eu quero fazer uma tatuagem de árvore, mas que não seja muito feminina. Dá um jeito aí, bola uma tatuagem de árvore um pouco mais máscula, né? E aí ele fez a tatuagem. Isso foi, como ela disse, em 2020. E aí eu fiz essa tatuagem aqui, né, de uma árvore. E o que ela tá falando... Deixa eu contar da Marla. E aí a Marla, sim, que é outra amiga muito querida, muito profética, me entregou nessa mesma época e a gente só foi ligar os fatos quando a gente estava mudando para cá. Lá em 2020 ela me deu um quadro que ela mandou desenhar para mim, que era uma árvore. E essa árvore estava escrito Justiça e Legado. E ela, né, entregou aquela palavra profética sobre aquele texto e eu guardo esse quadro com muito carinho. Aí verdade. Corta pro Alex voltando para Goiás para me contar como é que foram as coisas em Arapiraca. Aí a gente começou a pesquisar quantos habitantes tem na cidade, qual é a cultura da cidade, pesquisando. Aí de repente o Alex me mostra o celular e fala assim, amor, o que é isso aqui? Aí ele mostrou uma imagem. Aí eu falei, a sua tatuagem. Aí ele falou assim, não, essa aqui é a árvore que dá o nome à cidade de Arapiraca. E aí, quando aconteceu aquilo, aí a gente, meu Deus, a árvore que ele tatuou. Porque se você olhar o desenho de uma árvore, assim, a Arapiraca tem particularidades, né? Sim. Na copa da árvore é igual a tatuagem dele, é igual o desenho que a Marla me deu, é o quadro que ela mandou fazer. E aí a gente teve uma convicção de que estava no coração do Senhor já há muitos anos, que nós estivéssemos aqui agora, como se fosse o tempo oportuno pra gente viver isso. Você pode achar que é coincidência, que não tem nada a ver, mas na verdade, assim, eu acredito que Deus ele vai nos mostrando coisas ao longo do tempo. E para mim era uma tatuagem muito simbólica, porque eu acredito em simbolismos, e é muito simbólica porque representava algo que eu estava vivendo com o meu pastor. E quando a gente olha para o que eu estou vivendo hoje juntamente com ela, o que nós estamos vivendo, é exatamente fruto do que um dia o pastor Tiago e a pastora Késia semearam nas nossas vidas, né? Então, o viver isso hoje em Arapiraca, até me emociono, viver isso hoje em Arapiraca é fruto de alguém que acreditou na gente, que, sabe, ensinou a gente, que segurou na nossa mão nos momentos mais difíceis, que nos ensinou a ser pastores, que nos ensinou a amar pessoas, cuidar de pessoas. Então, estar em Arapiraca é obedecer a Deus, estar em Arapiraca é o cumprimento das promessas do Senhor para a minha vida, para a vida da minha mãe. Aí eu posso passar aqui o dia inteiro falando com vocês de muitas coisas que cooperaram para que a gente tivesse se mudado para Arapiraca. Mas num curto resumo, não tão curto assim,
é basicamente isso daí para o nosso primeiro episódio, para explicar por que e como nós viemos parar em Arapiraca. Eu não sei se vai passar algumas fotos, mas viemos de carro, trouxemos o nosso cachorrinho idoso. Nosso cachorrinho idoso tinha 17 anos e faleceu aqui em Arapiraca. Foi um momento muito triste também pra gente. Essa mudança também pegou muita gente de surpresa, porque Deus estava falando conosco a todo tempo que nós iríamos mudar, mas Deus não disse qual era o lugar. Então, às vezes, pessoas muito próximas a nós falavam assim, nossa, mas por que vocês não nos contaram? E a gente respondia, porque nem a gente sabia. Nem a gente sabia. Porque realmente Deus só confirmou com o Alex o lugar em outubro. E dia 3 de novembro nós fizemos nosso primeiro culto. 15 dias depois, né? Vai ficar para o nosso segundo episódio. Segundo episódio, verdade. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.